Tabernáculo. O tabernáculo foi um elemento importantíssimo na vida do povo de Israel enquanto caminhavam em direção à Terra Prometida. Israel precisava de um lugar de adoração formal. Por isso, o próprio Deus instruiu a construção do tabernáculo, dando todas as orientações a Moisés no Monte Sinai. O tabernáculo era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo, mas já que estavam em movimento, foi planejado para ser um santuário portátil e, assim, se mover com o povo na peregrinação. Tudo ali foi construído com as ofertas do povo, e essas ofertas foram tantas que Moisés pediu que cessassem, pois já tinham mais que o suficiente. Deus abençoou a nação com habilidosos construtores e artesãos. Os responsáveis foram Bezalel e Aholiabe, cheios do Espírito de Deus e capacidade para a obra. Outra coisa importante é que o tabernáculo ficava no meio do acampamento de Israel, e as 12 tribos se organizavam ao redor dele, o que simbolizava como Deus deseja estar no centro da vida do seu povo. Mas afinal, o que havia dentro do tabernáculo? Logo que se entrava no átrio, um lugar acessível a todo o povo, a primeira coisa que se via era o altar de sacrifícios. Ele era feito de madeira, coberto de cobre e possuía chifres em seus 4 cantos, um símbolo de poder. Neste altar, sacrifícios eram feitos continuamente, e por ser a primeira coisa vista, lembrava ao povo de que só podiam ir a Deus por meio do sacrifício. É claro que ele apontava para Jesus, o sacrifício supremo em nosso lugar. Entre o altar e a tenda estava localizada a pia de cobre, que era cheia de água para que Arão e seus filhos pudessem lavar as mãos e os pés antes de entrarem na tenda e cumprirem suas obrigações. A pia simbolizava a lavagem do Espírito Santo que os cristãos recebem em seu novo nascimento. Ao entrar na tenda, um lugar restrito apenas aos sacerdotes, se via o candelabro ao lado esquerdo, a mesa dos pães ao lado direito e o altar de incenso ao meio, antes do véu. A mesa de pães era feita de madeira e coberta de ouro. Sobre ela ficavam 12 pães, representando as tribos de Israel. Estes pães eram trocados semanalmente, e eram um lembrete de que Deus proveu o pão de cada dia ao seu povo. Mas ele também apontava para Jesus, o pão dos céus. O candelabro era feito de ouro puro e possuía 7 lâmpadas que iluminavam o tabernáculo para os serviços dos sacerdotes. O povo deveria sempre oferecer azeite para que as lâmpadas permanecessem acesas o tempo todo, o que simbolizava a luz de Deus em meio ao seu povo. O próximo objeto, que ficava antes do véu, era o altar de incenso. Ele também era feito de madeira e coberto de ouro. Ali, o sacerdote deveria queimar o incenso todos os dias, pela manhã e pela tarde. O incenso deveria queimar continuamente, e também era uma simbologia, dessa vez, referente à oração do povo subindo ao Senhor. O fogo para queimar o incenso era trazido do altar dos sacrifícios, e o fogo que o sacerdote usava para acender o candelabro vinha do altar de incenso. De uma forma ou de outra, ambos vinham do altar de sacrifícios, onde havia um fogo que veio da parte do Senhor. O véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo simbolizava a separação entre homem e Deus por causa do pecado. Os sacerdotes entravam no lugar santo todos os dias para ter comunhão com Deus, cuidar do altar de incenso, do candelabro e da mesa, mas eles não podiam ultrapassar aquele véu. O lugar santíssimo era reservado para o sumo sacerdote, que entrava ali apenas uma vez por ano, no dia da expiação. Todos esses cuidados eram porque ali, no lugar santíssimo, era onde o próprio Deus habitava. Lá estava a Arca da Aliança, o objeto central do culto. Ela era feita de madeira e revestida de ouro por dentro e por fora. Sua tampa era chamada de propiciatório, com querubins presos em cada uma das extremidades, e dentro dela havia as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e um pouco do maná. A arca representava a presença de Deus, mas era restrita apenas ao sumo sacerdote, escondida atrás do véu. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, nos dando livre acesso a Deus. Da mesma forma que o altar de incenso deveria ser aceso e encher a sala antes que o sumo sacerdote atravessasse aquele véu, nossas orações abrem um caminho entre nós e a presença de Deus. Nosso acesso não é mais restrito e os sacrifícios de animais não são mais necessários, mas a limpeza diária, pela leitura da palavra, o incenso subindo através da oração, a luz produzida pela unção do Espírito e o reconhecimento de que Deus é o nosso provedor continuam essenciais para termos acesso à presença de Deus, o melhor lugar em que podemos estar. E aí, você já sabia de todas essas simbologias por trás dos objetos presentes no tabernáculo?